Como será passar num processo seletivo para trabalhar em cruzeiros, não só para uma empresa, nem para duas, mas para três? Esse é um dos temas que a gente vai conversar hoje aqui. Como que é o processo seletivo e como que ele conseguiu, sim, ele, porque hoje eu tenho um convidado, hoje eu não estou sozinho. Vou trazer para vocês aqui uma pessoa que tem uma experiência bem interessante com processos seletivos. Eu tenho certeza que vocês vão aprender bastante. Ele passou em 3 empresas grandes, em momentos diferentes, e vai compartilhar pra gente como que ele conseguiu chegar lá. Se você chegou por aqui agora, seja muito bem-vindo. Meu nome é Diogo, criei o Projeto Tripulante para ajudar tripulantes de cruzeiros ou futuros tripulantes a embarcarem também, conquistar o seu salário em dólar, partir pelo mundo, conhecendo outros países, começar uma carreira internacional. Eu virei tripulante em 2010 e desde então já consegui alcançar milhares de pessoas que também partiram para suas novas vidas a bordo dos cruzeiros pelo mundo. Fundei a Academia Tripulante, a única formação profissionalizante para tripulantes de cruzeiros, reconhecida pelo Ministério da Educação, e a pessoa que eu tenho hoje aqui é justamente um aluno da academia, que vai contar esses segredos, como que ele conseguiu ser aprovado para essas 3 empresas, e qual empresa que ele vai, como que foi a experiência de embarcar pela primeira vez, de fazer a primeira viagem internacional, como que é logo que você chega, será que é tudo muito tranquilo lá, você tem tempo de sobra para descansar, tal, ou cai direto no trabalho e já começa a todo vapor no primeiro dia? A gente vai saber sobre essa experiência dele, que trabalhou num departamento que é bem popular, bem requerido por vocês, e vocês vão aprender também, independente do departamento que você queira trabalhar, você vai aprender muito com a minha conversa de hoje. Mas antes, já deixa a sua curtida nesse conteúdo, se você quiser apoiar aqui o canal para alcançar mais pessoas, certifica que você está inscrito no canal para poder comentar e interagir, e também se você sabe de alguém que merece, que precisa, que está buscando uma oportunidade de ganhar um bom salário, bem melhor do que o trabalho em terra, conhecer outros países, trabalhar para uma multinacional, manda esse vídeo, de repente a pessoa vai te agradecer um dia. Olha, ainda bem que você me mandou aquela ideia, hein? Hoje eu estou aqui de algum lugar no Caribe, na Europa, porque você me indicou seguir o Projeto Tripulante. E é isso que eu faço aqui. Depois de ter conquistado todos os meus objetivos a bordo, realizado meus sonhos, construído minha carreira, hoje a minha meta é ajudar vocês a alcançarem o objetivo de vocês. E foi esse o caso do meu convidado de hoje. O nome dele é Sidney. Ele está com os dias contados para embarcar novamente numa dessas empresas, dessas 3 que ele passou. Vou explicar para vocês, ele vai explicar para vocês já já. Então, me ajudem a receber aqui o meu convidado de hoje. Escrevam nos comentários aí, parabéns, bem-vindo, porque eu tenho certeza que ele tem uma experiência que vocês vão adorar conhecer. Então, muito bem-vindo, Sidney, ao canal Projeto Tripulante, agora oficialmente. Obrigado por aceitar bater esse papo comigo. Bom dia, Diogo. Bom dia. É um prazer enorme participar dessa entrevista contigo, fazer parte do canal Projeto Tripulante. Eu sabia que um dia ia chegar a minha vez de poder falar aqui a minha experiência. Vivi a primeira experiência a bordo, mas desde o começo lá eu já tinha certeza. Vai chegar a minha hora de aparecer no canal, de falar a minha experiência, de ajudar outras pessoas, e finalmente chegou. E é um prazer enorme falar contigo aqui. A gente ainda vai poder ter a oportunidade de se encontrar aí no mundo afora, mas é um prazer enorme já poder falar contigo aqui diretamente. Muito obrigado. E eu quero sim poder falar da minha experiência e ajudar muita gente aí também que já está embarcado, ou que já vai fazer o processo seletivo. Enfim, é um prazer enorme estar aqui e poder ajudar também. Legal, olha, a sua experiência é motivadora para a nossa equipe, porque a gente vê que estamos no caminho certo, e motivadora para os alunos também, que estão nas suas jornadas, cada um com seus desafios, cada um com suas barreiras a serem vencidas, e eu tenho certeza que eles vão tirar lições importantes disso aí. Uma breve introdução, né? O Sidney, ele entrou na Academia Tripulante já faz um bom tempo. Eu falei que ele passou em 3 empresas, mas foram em momentos diferentes. A gente vai falar quais são essas empresas e vamos tentar pegar alguma sacada dele aqui, que ele fez para conseguir passar. Mas, antes disso, antes de entrar no seu embarque, Sidney, me fala assim, quem era o Sidney antes de virar tripulante de cruzeiros? Como que você vivia? O que você trabalhava em terra? Onde que você mora? Fala pro pessoal, qual o estado? Eu, antes de começar a trabalhar com
Assim, antes de surgir essa ideia de ser tripulante, eu já trabalhava no setor de vendas, desde 2009, 2010 ali, meus primeiros empregos, e sempre gostei dessa coisa de trabalhar com atendimento ao público. E aí, graças a Deus, eu consegui trabalhar, assim, aprendi com pessoas maravilhosas também, que me ensinaram toda essa coisa de vendas. Aí eu trabalhei com eletrônicos, trabalhei com diversos tipos de setores diferentes ali, mas sempre no setor de vendas. Antes de surgir a ideia, a inspiração de mudar e trabalhar como tripulante. Mas nos meus últimos 4 anos, até eu decidir, que foi em 2022 que eu decidi mergulhar e entrar de cabeça, quando eu descobri o projeto tripulante, e a vida a bordo, foi em 2022. Só que nos quatro últimos anos, de 2018, por exemplo, até 2022, eu trabalhei no restaurante, né? E aí trabalhei em buffet, trabalhei em restaurante à la carte, e aí eu tinha a minha experiência no setor de vendas, ali no setor de eletrônicos, tá, onde eu trabalhei muitos anos, e aí depois eu fui também para o setor de restaurantes. E aí, mesma coisa, você vai vender vinho, você vai falar sobre o prato que você trabalha, tá? Você vai vender o seu produto ali também. Então, a minha experiência como vendedor lá no começo me ajudou também ali na questão dos restaurantes, né? E aí, em 2022, eu estava pensando, eu me deparei pensando comigo mesmo, como que eu podia escolher algo melhor para mim? Aonde eu podia trabalhar? Porque eu sempre tive o objetivo, o sonho de morar fora do Brasil. E assim, como a questão financeira era limitada, trabalhando no Brasil aqui, eu fiquei pensando onde eu poderia trabalhar para eu poder realizar esse sonho, para eu poder, assim, dar um up na minha vida, né? E aí foi quando eu vi, é engraçado isso, porque no YouTube, apareceu um Reels para mim no YouTube, de um navio saindo ali do porto do Caribe. Se eu não me engano, a empresa era a... Como que é, meu Deus, o nome da empresa? Era a Royal Caribbean. Era um navio da Royal Caribbean saindo do porto de Miami. Era no porto de Miami. Aí eu fui ver esse vídeo, né? Eu falei, cara, peraí, navio, Miami, deixa eu ver deixa eu pesquisar aqui como que é trabalho em navio. E aí eu fui lá no YouTube e comecei a digitar. Aí um dos primeiros que apareceu foi os seus vídeos já explicando. Eu falei, opa, tem um brasileiro que já trabalha nesse ramo, e pelo que eu tô vendo aqui, o canal dele tem uma estrutura muito boa. Então deixa eu pesquisar. Aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre tudo que você já passava. Inclusive, se eu não me engano, cara, na primeira vez, eu acho que você já tinha ido para a Antártica. Você já tinha feito um navio de excursão para lá, se eu não me engano. E aí eu vi esse vídeo também. E aí eu fui começando a pesquisar e pesquisar mais, aí você começou a falar sobre a vida a bordo e tudo. Eu falei, cara, isso é possível. Aí você falou a questão do inglês e tal, porque eu não tinha inglês, assim, o meu inglês era básico do básico, assim, básico mesmo, só falar what's your name, só isso, entendeu? Assim, zero, na verdade, em inglês. E aí você começou a explicar o processo, como que funcionava, como que a vida a bordo como que você faz para entrar, currículo, STCW e tal. Aí eu não tinha nada disso, só que eu me encantei, cara. Então, tipo assim, eu falei, ó, pelo meu perfil, eu falei, isso é para mim, porque eu falei, ó, eu quero viajar, eu amo trabalhar assim, viajando para mim é uma coisa que eu ainda não fiz, mas eu tenho certeza que eu vou amar isso. É um desafio, quero conhecer outros países, tenho um sonho de morar fora do Brasil, se eu começar a ganhar em dólar, é mais acessível para mim. Falei, pronto, é isso. Era isso que eu queria, era isso que eu estava procurando. E aí, pesquisando cada vez mais os seus vídeos, estudando cada vez mais, falei, vou fazer. Aí, como eu não tinha nada de inglês, eu falei, eu vou fazer um passo a passo. Aquilo que você ensinou desde o começo. O que der para você adiantar, já vai adiantando, até você chegar no processo seletivo. E aí, o que eu fiz? Comecei um curso de inglês. Pronto. Até então, eu estava esperando abrir a sua primeira turma para entrar na época do professor tripulante ainda, né? Nem era academia ainda. Porque eu cheguei a acompanhar o projeto Conatric que você fez. Uau, ok. Então, só para dar um contexto para o pessoal aí que está chegando agora, né? Às vezes eu organizo eventos, atividades, e organizei o Conatric, foi o primeiro Congresso Nacional dos Tripulantes de Cruzeiros. Às vezes a gente organiza a Jornada do Futuro Tripulante, que é onde eu dou aulas e conteúdos técnicos. Então, de tempos em tempos, eu organizo eventos, e nesse momento é quando eu consigo ensinar muito conteúdo em pouco tempo, e às vezes as pessoas percebem, ok, tá na hora de dar o próximo passo, é isso mesmo, né? Mas voltando até um pouquinho, foi curioso você ter falado que você tinha essa vontade de morar fora, porque também foi uma vontade que eu sempre tive, né? E é uma vontade que muita gente tem, às vezes, de morar fora, de trabalhar no exterior, sendo que falta, às vezes, o investimento. E os cruzeiros é muito legal, porque
pode ser essa ponte que você precisa, caso um dia você ainda tenha essa vontade de morar fora, né? Como eu também já tive, né? E hoje estou falando com você do exterior, inclusive, né? Nem estou no Brasil. Já estou falando com você do outro lado do mundo já. E aí eu organizo esses eventos de tempos em tempos. O Sidney participou de um deles, isso lá atrás ainda, né? Anos atrás. E como na época não tinha vagas no meu programa, ele foi fazer um curso de inglês separado, né? Hoje a gente já tem o curso de inglês dentro da Academia Tripulante, mas ele foi fazer um curso de inglês por fora, porque a gente não tinha vaga na época. Mas aí foi nessa época aí, então, Sidney, que você começou a estudar inglês e você só entrou de fato no programa, foi quando, então? Em 2023? Na verdade, como eu já estava trabalhando em restaurante, aí eu fiz uma lista, na verdade, né? Falei, eu já estou trabalhando em restaurante, que é onde eu quero, aonde eu vou aplicar. E aí eu comecei a fazer o curso de inglês. E aí, ao mesmo tempo, acompanhando todos os seus conteúdos, os vídeos. Aí depois, mais para frente, você começou, mais ou menos no final do ano ali de 22, você começou o projeto Conatric. Só que aí, desde o começo, eu já estava estudando inglês e já adquirindo experiência lá no restaurante que eu trabalhava e já estava começando a atender os primeiros estrangeiros lá. Sempre quando ia, assim, era difícil ir, mas quando ia, eu que pedia para atender lá, porque eu gostava, eu queria fazer isso já para colocar em prática ali o que eu estava aprendendo de inglês, adaptando para o restaurante, e aí estava dando certo. Graças a Deus, e eu não tive eu nunca fui tímido para falar, mesmo sabendo que eu ia errar as palavras ali, mesmo sabendo que eu ia errar alguma coisa, estava no começo, mas às vezes assim eu falava, entendeu? Tipo assim, eu não tinha essa timidez, eu falava mesmo sabendo que algumas coisas estavam erradas. Ótimo, E fui fazendo curso de inglês, fui adquirindo experiência ainda mais no restaurante, adquirindo o seu conteúdo, vendo tudo sobre vida a bordo. Aí quando lançou o projeto Conatrip, aí eu mergulhei de cabeça também, acompanhei praticamente todos os vídeos, e aí você abriu as vagas para o projeto tripulante, profissão tripulante, projeto tripulante. Aí eu entrei, só que aí eu ainda eu fui pegando todos os conteúdos ali, eu vi todos, cara, todos os vídeos ali, eu vi todos. E aí o vídeo sobre entrevista, como montar o seu currículo da forma correta. E aí eu lembro que na época eu comprei um notebook, que eu falei, eu vou montar o meu currículo, vou começar a pegar essa aula do jogo, vou montar meu currículo aqui no notebook, fica mais fácil do que usar o celular. Comprei o notebook e aí eu comecei a montar o meu currículo, né? Eu comecei a pegar todas as suas dicas e tal, aí sem pressa, na verdade, devagarzinho eu falei, eu vou fazer aqui sem pressa, vou acompanhar aqui o passo a passo do jeito que ele está falando, vou montar meu currículo, aí depois no outro dia eu vou olhar de novo o que eu errei, o que eu posso tirar, o que eu posso colocar ali para melhorar no meu currículo, e ao mesmo tempo estudando inglês e melhorando o nível, entendeu? Porque, tipo assim, quando eu fiz o meu primeiro currículo, tava lá inglês básico, aí daqui a pouco tava inglês pré-intermediário, que o tempo ia passando, você vai melhorando, né? Aí eu falei, agora tá intermediário. Eu falei, quando chegou nesse ponto, aí eu vi os seus vídeos, acompanhei tudo certinho, passo a passo, de como você se comporta na entrevista, as coisas que eles vão, assim, treina as perguntas, as respostas que você vai dar, adapte as respostas para a sua vida, para o seu departamento. E aí eu fui pegando sobre o seu vídeo também sobre entrevista e fui adaptando para minha área de restaurante, as respostas também. Eu comecei a me fazer perguntas como se eu fosse o meu entrevistador, comecei a perguntar para mim mesmo ali, tal, porque as suas perguntas que você faz no vídeo, eu anotei todas elas e aí eu comecei a trazer para mim, eu comecei também a me perguntar, tipo, no espelho, entendeu? Eu sou recrutador e eu sou entrevistado, entendeu? Boa, e aí fui pegando. É isso. Até porque algumas das perguntas comuns eu dou nas aulas e acontece muito de haver variações daquelas perguntas apenas, né? Então, se você pratica uma, você muitas vezes consegue responder perguntas parecidas na entrevista, né? E algumas lições que eu já quero compartilhar com o pessoal que dá para tirar já dessa experiência do Sidney primeiro, pensamento a longo prazo. Ele tinha um projeto. Ele não estava ali só correndo atrás de uma solução rápida ali, um esqueminha, não, ele se preparou, ele teve a disciplina, a organização, se dedicou ao projeto, né? Algumas pessoas podem demorar mais, outras menos, mas no caso dele, ele queria fazer tudo certinho, queria aprender, queria seguir o processo e, segundo, a dedicação, a seguir a metodologia, a aplicar o que estava aprendendo, vamos fazer o currículo aqui, vamos praticar a entrevista ali, né? Seguindo o passo a passo. Estou gostando, assim, né? Você já dá para ver que foi um aluno muito aplicado, né? Não à toa conseguiu um resultado incrível um tempo depois, né? E você, nessa assim, época, cara, aí, você estava então, aplicando, fazendo, estudando sozinho, né? Participar das interações ao vivo da gente também, não? Dos plantões? Eu acompanhava, eu nunca tinha participado, mas eu ficava ali, acompanhando, assistindo, às vezes ao vivo,
e às vezes quando eu não tinha tempo eu ia lá e reassistia. Mas eu tava sempre ali, caladinho, mas ali aprendendo e tal. Nunca tinha participado, mas tava ali aprendendo. E aí eu lembrei de uma coisa também, que ao mesmo tempo que eu tava fazendo inglês ali, tava trabalhando no restaurante, já tava dentro do curso, eu tirei meu passaporte, eu levei isso ao pé da letra, que você falou, de você ir se adiantando. Eu tirei meu passaporte, e aí assim, eu fiquei mais motivado ainda, porque quando eu fui buscar ali ali na Zona Norte, e aí no meu horário de almoço do restaurante, aí eu fui buscar, voltei a trabalhar de novo e com o passaporte no bolso. E aí eu dentro do restaurante lá, falou, pô, já tô com meu passaporte, tô aprendendo inglês, tô dentro do curso. Falei, que isso? Falei, vai acontecer, não sei quando, mas vai acontecer. E aí eu fui tirar o STCW em seguida. Desci lá pra Baixada Santista, depois de 30 dias o meu certificado tava na minha mão, aí eu tirei uma foto. Eu falei, tá aqui o meu passaporte, tá aqui o meu certificado, tá aqui o meu curso de inglês, já tô no projeto tripulante. Eu falei, é tudo que eu preciso, tô no caminho. Aí eu voltei para fazer o meu segundo horário do restaurante e com o passaporte no bolso e feliz da vida, porque eu falei, ó, eu tô adiantando tudo que dá para adiantar, já tô dentro do curso do Profissão Tripulante, tô fazendo meu curso de inglês também, tô atendendo alguns estrangeiros aqui, que eu tô gostando do que tá acontecendo e tô aprendendo cada vez mais e vai acontecer, pegando as aulas ali sobre entrevista, aula de como melhorar o seu currículo e tal. E eu fazia tudo isso, eu nunca fui de ficar contando para ninguém o meu projeto de vida. Eu sempre acreditei nessa coisa de você fazer alguma coisa, algum projeto de vida, você evitar de ficar falando, não falar para todo mundo, guardar só para você. E aí depois as pessoas veem o resultado. Isso é tão maravilhoso que isso assim, me motivava cada vez mais. Enquanto eu estava lá estudando inglês, às vezes de madrugada, sozinho, e, tipo assim, eu em contato comigo mesmo, com Deus ali e tal, isso para mim sempre foi muito motivador. Estudando inglês, aí eu ia lá e via um pouco dos seus vídeos também e tal. Já via vídeos de navios arpando do porto, chegando no porto e tal. Eu já trouxe isso para mim, entendeu? Para minha realidade, tudo isso antes de embarcar. E sempre levando ao pé da letra ali tudo que você ensinava. Isso aqui foi, acho que para mim foi uma das principais lições, foi levar mesmo ao pé da letra tudo que eu aprendi no seu curso lá, entendeu? E é como você falou, não foi uma coisa que eu quis logo, eu quis ir no passo a passo, eu quis fazer as coisas assim com calma para poder dar certo. Sim, e aí, você estava me falando antes, eu quero que você conte para o pessoal como que foi a sua primeira experiência de pegar um voo internacional para chegar no navio. Você estava dizendo que não tinha muita experiência com viagem internacional, né? Não, já tinha voado antes, é isso? Mas não para fora, é isso? Nunca tinha feito um voo internacional na minha vida. Sim, experiência zero de viagem de avião, experiência zero. E aí, beleza, consegui, passei, posso falar o nome da primeira empresa? Manda bronca. Certo. E aí eu fiz o meu primeiro processo seletivo pela MSC, pela agência, né, que cuidava da gente e tal. E aí eu passei na entrevista, e aí eu mostrei para ela, inclusive, enquanto a gente estava conversando ali, o nome dela é até Maria Clara, o nome da minha prima ela tem. Aí eu mostrei para ela o meu passaporte durante a entrevista, e aí depois mostrei o STCW, que ela perguntou, né? Depois que ela me fez algumas perguntas, assim, por que eu queria trabalhar a bordo, por que eu escolhi a MSC, se eu já tinha alguma experiência de navio, ou se era a primeira aplicação. E ela me fez essas perguntas e depois me fez 2 perguntas técnicas ali do meu departamento. Como que eu sirvo um vinho, tal, como o que trabalhar com o público significa para mim. Foi perguntas que caíram e tal. E aí depois eu fui falando tudo bonitinho para ela gostou, e aí ela perguntou, ó, se você for passar na entrevista, se a gente te passar, tem alguns documentos que você vai precisar tirar. Aí eu cortei ela, assim, não aconselho, tá, pessoal? Mas aí eu cortei ela. Eu falei, Maria Clara, deixa eu te falar uma coisa. Se você estiver falando desse documento aqui e desse aqui, eu já tenho. Aí ela falou, cara, guarda isso aí que você vai usar, tá? Tipo assim, ela já me passou, entendeu? Ela falou, guarda isso aí que você vai usar. Aí eu falei, pô, isso é maravilhoso, que aí eu lembrei de você de novo. Falei, pô, o Diogo falou que era importante a gente já ter tudo isso. E se a gente mostrar na entrevista ali pro recrutador que a gente já tem, já se adiantou, é melhor ainda, porque se o cara me falar, ó, daqui você vai embarcar daqui uma semana, já tá pronto, meu. Eu não vou precisar tirar mais, entendeu? Adiantei. E aí, beleza. Deu tudo certo, chegou minha data de embarque, eu fui. Aí eu saí daqui de Guarulhos para Madrid, voo de quase 10 horas de voo. E assim, eu não tinha experiência nenhuma com essa coisa de avião. E aí, cara, primeiro voo internacional, um voo de 10 horas, e aí eu não tinha nenhum amigo. Aí foi quando a minha ficha caiu. Falei, não tinha nenhum amigo perto de mim, não tinha nenhum familiar. Isso, tá acontecendo. E eu tô indo com a cara, a coragem,
lógico, com o pé no chão também, depois de tudo que eu aprendi, mas é isso, é eu, Deus, a coragem aqui e o meu sonho. Só que aí você fica com um certo receio, com uma certa ansiedade. É como eu te falei, a gente fica com um certo medo porque você vai chegar num país que você nunca foi. Por mais que você tenha um inglês ali para você poder conversar com as pessoas, para você se achar, mas não é a sua língua nativa, a gente fica com um certo receio. Só que é como eu te falei lá quando a gente estava conversando antes. Coragem não é ausência de medo. Coragem é você fazer, tomar atitude, mesmo com medo, com receio. E foi isso que eu fiz. Fui com um certo receio. Durante as 10 horas de voo, eu não consegui dormir nem 5 minutos. Fiquei assistindo lá no stream as séries lá que a companhia liberou pra gente assistir uns filmes e tal. E ao mesmo tempo olhando no mapa, né? Deixa eu ver onde é que eu tô aqui no meu voo. Deixa eu ver quantas horas falta para chegar. E assim foi. Desembarquei em Madrid, e aí de Madrid eu tinha que pegar outro voo até Portugal. Ou seja, mais uma experiência de voo. Só que quando eu cheguei em Madrid, o aeroporto é gigantesco. O aeroporto de Madrid é gigantesco, cara. E aí eu tive que pegar, para chegar na outra companhia, eu tive que ir para outra ala. E aí eu fui perguntando pro pessoal, o pessoal falou, ó, vai por aqui, segue por aqui, desce essa escada tal, quando você chegar lá embaixo, você vai pegar um ônibus que vai te levar até a linha amarela e tal. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí eu falei, não, tudo bem, eu vou seguir. Só que já era aquele monte de informação que eu falei, não, eu vou conseguir, cara, eu vou conseguir, vai dar tudo certo. E consegui, e fui. Aí foi quando eu comecei a falar com a minha família, né? Tava todo mundo preocupado comigo também, porque nunca ninguém tinha viajado para fora. E aí eu mandei mensagem para minha família, falei que tava tudo bem e fiz um vídeo. Ó, já cheguei aqui no aeroporto de Madrid, inclusive já tô no outro portão aqui, onde eu vou embarcar para outra companhia, fiz um vídeo, gravei, e aí até tirei uma foto comprando uma água, né? Eu falei, a primeira vez que eu compro alguma coisa em dólar aqui, uma água que no Brasil é 5, é R$8, aqui tá 2,20. Aí eu já fui vivendo essa coisinha toda, né? E aí chegou euro, né? o meu horário do outro voo, aí eu fui para Portugal. E aí, quando cheguei em Portugal, aí eu comecei a viver esse dilema de novo. Falei, meu Deus, e agora para onde é que eu tenho que ir? Porque assim, a empresa, ela te manda a carta do agente, tá entendeu? Então, assim, eu li e tal, as informações estavam tudo ali. Só que na hora que eu cheguei, tipo assim, já me deu um branco. Tanto em Madrid quanto em Portugal, me deu um branco. Eu falei, onde que eu tenho que ir? Só que aquela coisa, quem tem boca, vai a Roma. E vai mesmo. Entendeu? E se você aprendeu a falar inglês, se você está aprendendo espanhol e outros idiomas, melhor ainda, que aí o céu é o limite. E aí eu fui, perguntei, lá em Portugal, o pessoal chegou e falou para mim, ó, lá no final, depois que você passar pela imigração, vai ter o pessoal com os cartazes, né? MSC Orquestra, MSC Grandiosa e tal. Aí eu fiz isso, e aí tava lá, graças a Deus eu vi no cartaz, o rapaz da MSC me esperando, e tava lá, MSC Orquestra. Aí eu cheguei, expliquei para ele que eu ia embarcar no navio, no dia seguinte, inclusive, aí ele falou, ó, me dá o seu nome certinho, espera aqui que vai chegar só mais um rapaz, que vai com você, hoje. Que era eu e ele, era um indiano, inclusive, ele trabalha, ele era do bar, né? Eu fui de assistente waiter, e esse outro meu colega trabalhava no bar. E era o segundo contrato dele. E aí eu já comecei a me enturmar com o rapaz ali. Comecei a conversar e tal, eu pedi, assim, perguntei para ele como que era trabalhar na MSC, como que era a experiência a bordo. Aí tudo que você passou, ele também foi me falando. Ó, a gente trabalha todo dia, tem treinamento nas primeiras semanas e tal, você vai receber muita informação. Só que depois disso, fica meio que automático. Você até se assusta no começo com tanta informação. Só que depois, você trabalha em paz, fica no automático. Você vai descobrir, ninguém vai precisar mais falar o que você tem que fazer. E aí cheguei no hotel, lá em Portugal, aí eu já comecei a viver essas primeiras experiências aí de você estar como tripulante, mas estar em outro país vivendo fora, que era tudo que eu queria, era tudo que eu sonhava. A moça da recepção me deu o meu cartão, ela falou, ó, se você quiser tomar um café da tarde, se você quiser jantar, se você quiser pegar qualquer coisa do restaurante, é só descer lá e com esse cartão que você mostra aqui, você tá liberado o seu acesso para você ir e tal. Aí eu fiz isso, jantei, tomei água, tomei refrigerante, depois eu fui pro mercado ali próximo, falei, agora eu preciso dar uma volta aqui pela cidade, porque eu cheguei lá 3:30 da tarde, e eu ia embarcar só no outro dia. Aí eu falei, agora eu preciso sair um pouco aqui em Portugal, não conheço muito, mas qualquer mercado que eu encontrar aqui, eu vou lá, vou comprar minhas primeiras coisas em dólar, passando o meu cartão da Nomad lá, e aí comecei a viver essas coisinhas, né? Comprei kit de higiene e tal, que eu precisava, voltei pro hotel, depois eu desci para jantar de novo, e assim foi, cara. E aí depois eu cheguei no navio no dia seguinte, embarquei. E pensando nisso, da viagem em si, que realmente é muita coisa acontecendo, a pessoa fica sobrecarregada, o que fazer, para onde ir, o que levar na mala e tal. A gente está criando um programa, um conteúdo adicional dentro da Academia Tripulante que vai ajudar nisso. Então, se você também nunca fez uma viagem internacional, pegando o feedback dos nossos alunos, a gente decidiu adicionar alguns conteúdos e algumas ferramentas para ajudar você na sua jornada.
Mas uma coisa que você falou, Ney, que a questão de coragem, né? De você ir, não vai com medo mesmo, né? Não é ausência de medo, você vai com medo, essa é a coragem, né? E aí me fez pensar, mas em algum momento você não achou que isso poderia ser um golpe? Você confiou em mim através dos vídeos ou você ficou desconfiado desse cara aí na internet, falando de ganhar em dólar pelo mundo? Como é que é? Você foi de cabeça mesmo ou ficou na dúvida no começo? Não, desde o primeiro momento que eu comecei a acompanhar seus conteúdos, eu vi muita seriedade ali, na verdade. Eu senti isso. Eu vi muita seriedade naquilo que você falava e que você vivia ao mesmo tempo. Lógico que eu até dei uma pesquisada em alguns outros canais, e aí até brasileiro também. Só que não era tão completo igual o seu. Só que as pessoas falavam a mesma coisa, entendeu? O pessoal dava até, as dicas era bem parecida. Só que o seu era mais completo. E o seu foi onde eu vi mais seriedade. Não que nos outros não tinham, mas, sei lá, no seu eu me identifiquei. Desde o primeiro momento que eu vi ali, que eu comecei a acompanhar seus conteúdos, eu me identifiquei. E aí, conforme o tempo foi passando, e conforme eu fui fazendo, por exemplo, etapa por etapa, eu não sabia nem como que tirava passaporte, na verdade. E aí, no seu vídeo, tem um vídeo que você fala, ó, você vai no site da Receita Federal e tal, e aí você entra, tem um passo a passo, você preenche, aí depois você vai lá, você paga a taxa, você vai lá retirar, em 2 semanas mais ou menos você consegue. Então, tudo que você foi falando, e até a respeito da STCW também, você falou sobre a semináutica, aí tem um vídeo seu, acho que tem um vídeo seu até hoje lá, você pulando na piscina, e aí você falou do passo a passo também, e aí eu fui seguindo esse passo a passo, e aí eu fui vendo que realmente você estava falando a verdade tudo que você passava. No caso do passaporte, eu segui o que você falou, deu certo. Aí depois eu fui pro STCW, eu segui o que você falou, deu certo. E aí eu falei, tudo que ele tá passando aqui é real, acontece. E aí depois eu fui vendo os seus vídeos falando sobre pesquisar sobre empresas, como que a empresa trabalha, as diferentes empresas que tem espalhado pelo mundo. E eu fui vendo, não, realmente é isso, tudo que ele está falando é real, isso é verdade. E aí as dicas que eu peguei com você sobre entrevista, como você se comportar, ou como que você fala, impressionar o recrutador, entendeu? Essas coisas, esses macetes eu fui pegando, fui guardando para mim, fui anotando tudo, fui treinando muito isso, e aí eu falei, não, tudo que ele fala aqui é real, acontece. Até o momento que eu embarquei, na verdade, todo o meu processo foi exatamente tudo que você falou. Aí quando eu cheguei quando eu cheguei no navio, eu falei, cara, é isso. É isso aqui. Eu falei, a seriedade que eu vi no seu canal, que eu percebi, falei, não, é isso. Não é à toa que ele é um cara abençoado, porque tudo que ele falou acontece, cara. Tipo assim, eu tô mudando a minha vida através de tudo que eu aprendi com ele. E aí isso é legal, porque, tipo assim, eu não pensei em golpe. Só que algumas pessoas da minha família pensaram, entendeu? Assim, quando o pessoal ficou sabendo que eu ia embora, porque aí eu só falei do meu projeto quando eu já estava com tudo engatilhado, quando estava tudo pronto, data de embarque. Aí algumas pessoas da minha família ficaram sabendo, porque não tinha como mais esconder, que eu ia embora. Não tinha mais como esconder isso, só que eu já estava com tudo pronto. E aí um foi falando pro outro. Até que chegou o dia do meu embarque, algumas pessoas comentaram, cara, mas isso é verdade mesmo? Será que não é um golpe? Será que quando você chegar lá você não vai voltar mais? Eu falei, não, ó, ainda bem que eu não falei do meu projeto no começo lá para ninguém, porque senão eu ia receber esse balde de água fria. Mas fiquem tranquilos, porque eu já recebi tudo da companhia, a empresa já mandou minha passagem aérea, entendeu? Então, assim, é impossível que isso aqui seja alguma coisa, alguma falcatrua. Não é. Fiquem em paz. Quando eu chegar lá, vou mandar mensagem para vocês, vou ligar, vou fazer um vídeo. E aí, depois que eu cheguei no navio... E falando sobre os seus primeiros momentos a bordo, né? Você ia contar... Isso. Fala disso aí mesmo. Quando você chegou no navio, seus primeiros momentos a bordo, você estava falando. Isso, aí eu cheguei no navio, cheguei lá 8 horas da manhã, aí fui resolver a questão da documentação, você vai entregar para eles lá no escritório do navio, você entrega o seu contrato, você entrega alguns documentos, STCW, a carteira de vacinação você entrega também. E outra, eu não tinha, minhas vacinas estavam todas atrasadas, entendeu? Todas atrasadas. Só que antes de eu embarcar, lógico, antes de eu começar essa coisa do navio. Aí quando eu passei no processo seletivo, eu também tive que tomar um monte de vacina em 2 semanas também, entendeu? Aí só que eu deixei tudo regularizei tudo bonitinho. Entreguei tudo, e aí recebi o cartão do tripulante. Aí eu falei, cara, eu já tô dentro do navio, eu tô no deck 4 aqui do navio, tá cheio de tripulante andando aqui perto de mim. Falei, eu cheguei aqui. Aí recebi minha name tag também. Falei, eles falaram, não anda no navio
sem isso aqui, tá? Sempre com isso aqui. É pra onde você for sair da sua cabine, fica com a name tag. Isso aqui, se você for pego sem isso aqui, você pode tomar uma bronca. Ou tomar um warning. Eu falei, não, tá bom, sem problema. Entreguei tudo, recebi o cartão, fui pra minha cabine, aí conheci o meu primeiro colega de cabine, que ele é mauriciano, e aí fui conversando com ele algumas coisas, ele foi me explicando como que funcionava o dia a dia lá. Ele falou, a gente tem Cab Inspection aqui, então o pessoal, algumas vezes na semana, duas, a cada 15 dias, eles vêm olhar a nossa cabine para ver se está tudo ok, se está tudo limpinho. Então vamos manter a nossa cabine aqui tudo organizado, bonitinho. E assim, seja bem-vindo, ele falou para mim, seja bem-vindo, seu primeiro contrato. Aí falou a mesma coisa, ó, você pode até se atrapalhar um pouco no começo, porque é muita informação, mas é normal. Ele falou, fica tranquilo, isso aí todo mundo já passou, só que depois você vai ver que é automático, você vai fazer tudo sozinho, você já vai ter tudo gravado na mente. Aí falou, ó, se você quiser fazer academia tem, se você depois que você conhecer o pessoal gosta de ir no Crubá, tomar cervejinha ali, bater um papo, aí depois todo mundo vai dormir, tem o Crubá, tem o Crewmaster para você almoçar, tomar café, jantar, tudo ali no deck 4, né? E aí falou, ó, no deck 3 é onde a gente tem a sala de treinamento, ali você vai fazer o seu treinamento ali de segurança do navio, depois você vai fazer uma provinha lá, mas é tranquilo também. E falou, e hoje você já vai começar trabalhando, cara. Meu colega de cabine, né? Falou, você já vai começar a trabalhar, não vai ser agora, no almoço, você vai poder almoçar lá tranquilo, vai poder até tirar um cochilo, porque o seu horário é 4 horas da tarde. Que aí ele confirmou comigo, né? Eu olhei ali no meu schedule, aí eu vi que era realmente, eu ia começar às 4 da tarde. Falou, dá pra você até tirar um soninho depois que você almoçar. Tá aqui o seu uniforme, eu fui lá também, peguei meu uniforme, que a empresa entregou tudo pra mim. E aí chegou o momento de trabalho. Aí eu subi lá pro buffet. Você fica meio perdido no começo e tal, porque o MSC Orquestra, ele não é os maiores, não faz parte da categoria dos maiores navios da MSC. Mas para quem tá chegando agora, é gigante, entendeu? É o seu primeiro navio, primeiro contrato, é gigante. Aí eles falaram, ó, sua estação é estação 3. Pega tudo que tem aqui, por exemplo, o que tiver de prato sujo, o cliente não tá mais usando, retira, sempre mantenha a mesa do guest ali, do passageiro, limpinha, leva para a estação, da estação você pega e leva para a galley. É só isso basicamente que você vai ter que fazer. E se alguém pedir alguma coisa para você, você tira um pedido de um suco, de um café, um cappuccino, pode tirar, não tem problema nenhum, leva na mesa. E é isso, basicamente, o que você vai fazer. Aí é como eu estava te falando, eu já me senti em casa. Por mais que você fique um pouco perdido, eu já me senti em casa, porque eu já estava trabalhando em restaurantes. E aí eu ficava, ao mesmo tempo que eu estava ali trabalhando já, nos primeiros momentos, eu ficava lembrando do restaurante que eu trabalhei também. E como eu queria estar no navio. Falei, meu Deus, graças a Deus eu cheguei aqui, eu tô aqui, eu consegui, entendeu? Aí lembrando também de tudo que eu tinha aprendido com você. E o mais importante de tudo isso, que assim, foi uma experiência maravilhosa. Claro que depois de 2 meses e meio, eu já estava trabalhando assim, em completa, na santa paz de Deus, porque eu já sabia tudo que eu tinha que fazer, eu já tinha feito assim minhas amizades, já tinha feito meus networks ali com todo mundo, já sabia tudo que eu precisava, já tinha tinha acostumado com o schedule também. Antes de você dormir, você dá uma olhada no seu schedule para ver o horário que você vai entrar no dia seguinte. Isso aí eu já estava tudo no automático. E assim, eu estava ali já, o meu primeiro momento, meus primeiros 2 meses ali, foi de aprendizado mesmo, de você entender como que o navio funciona, como que é o seu trabalho e tal. Eu levei 2 meses, tem gente que leva bem menos, entendeu? Aí vai depender de cada um. Só que no meu caso foi 2 meses, até eu acostumar mesmo 100%, foi 2 meses ali. E ali eu já estava trabalhando em paz depois disso. E aí fazendo amizade, conversando com pessoas e tal, conversando com meus supervisores. Aí eu lembro, inclusive, de uma vez que um deles, que é filipino, na MSC a gente chama de capo, né? Os headwaiters ali, a gente chama de capo, né? Aí ele chegou para mim e falou, Sidney, porque Sidney é pra gente aqui que fala português no nosso Brasil, Sidney, mas lá fora é Sydney, né? Sim. Sydney, eles até brincavam comigo, falava da Austrália e tal, tinham o nome da capital da Austrália e tudo. Ele falou, cara, o que eu vejo você fazendo aqui, você trabalhando, eu vejo que você é diferente dos seus paisanos, né? A gente lá fala paisano, nossos conterrâneos, né? De outros brasileiros que já estavam lá. Porque às vezes. O vocabulário aí da vida a bordo, hein, pessoal? Isso, tem o vocabulário também a bordo que a gente aprende lá. E aí ele falando aprende inglês, né? Isso, a gente desenvolve, aprende inglês, a gente aprende o vocabulário a bordo também. E com certeza, essa questão do inglês, assim, o inglês decolou depois que eu fiz esse primeiro contrato. E aí, ele falou para mim, ó, eu vejo em você um diferencial, porque você não espera por ninguém, você já aprendeu a fazer a sua função, e você não fica encostado em ninguém, você não espera por ninguém. Sempre que a gente olha para você, você está se movimentando. Falou, continua assim, que você vai chegar longe.
entendeu? E aí Que foi ótimo, quando eu recebi meu primeiro elogio. E aí é porque ele ótimo. às vezes comentou assim, ó, tem gente aqui que já está há 15 anos de empresa e está no final do contrato, tem gente que relaxa, às vezes quer ficar mais encostado. Mas ele falou, ó, nunca faça isso, tá? Independente do seu tempo de empresa, independente se você está no final do contrato ou está no começo, continue trabalhando do jeito que você tá. Que aí sempre que alguém te vê, ele falou, ó, sempre tem alguém te olhando aqui no navio, tá? É diferente de quando você tá lá no seu país, na sua casa. Você terminou, saiu do seu trabalho, você vai embora Uhum, para casa. No navio não, no navio tem sempre alguém te vendo. Mesmo depois que você aham, terminou o seu expediente, tem sempre alguém aham, observando. Aí eu peguei e guardei isso para mim. Eu falei, cara, isso faz total sentido, porque eu lembro também de você ter me falado isso, Diogo. Falou, no navio tem hum. sempre alguém te observando. Então, trabalha, se dedica, que vai dar certo, entendeu? E aí aconteceu isso E comigo. Sidney, já falando para o pessoal aí que tem visão de longo prazo, que quer construir carreira, que não quer só ficar no primeiro emprego, no primeiro salário, essa sua experiência prática ilustra muito o que realmente eu ensino nas aulas, que você tem que dar todo o seu gás, tem que vestir a camisa do começo ao final, né? Porque as oportunidades aparecem, e quando aparecer, eles vão pensar, opa, tem aquele ali, viu, que já é mais Uhum, motivado, que já é mais envolvido, que está interessado em aprender, que nunca fica se encostando nos cantos, que nunca fica deixando o trabalho mal feito para outra pessoa fazer. E da mesma forma que existe em terra pessoas que não vestem a camisa, que não procuram se desenvolver, que não aprendem habilidades novas, que não têm esse interesse em se desenvolver para crescer, tem no navio também. E isso abre uhum, oportunidades para aqueles que querem se desenvolver. Ou seja, o exato. Sidney entrou, ou Sidney entrou num cargo desses mais de entrada, porém, não existe limite para crescimento, desde que você entre com a mentalidade correta, com disciplina, com resiliência, e com uma coisa que ele falou também sobre você se acostumar. No começo, sim, é mais difícil, é tudo muito confuso, tem um cansaço físico também no começo, mas olha, continua, porque uma hora você vai se acostumando e não é que a vida fica mais fácil, é que você fica mais forte. E aquilo que Isso. antes parecia difícil, parecia doloroso, de repente já não é mais. Então, continua fazendo bem feito, veste a camisa da empresa, se dedica, que as oportunidades nos navios aparecem. Agora, depois, não adianta você dizer, depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos fazendo o mesmo trabalho, dizer, nunca recebo uma promoção. Mas por quê? Será que você tem a atitude de alguém que encosta, que deixa o trabalho mal feito, que relaxa no final do contrato? Ou você tem a atitude de um Sidney da vida, por exemplo, que é interessado, que está sempre correndo, que está sempre fazendo a coisa acontecer e buscando se destacar? Não é tão difícil assim se destacar no navio. Às vezes é muita questão de atitude, a atitude correta. Então, parabéns, Sidney. Logo na metade do contrato você já começou a receber elogio. Já Isso. notaram isso em Já você. comecei. E aí é uma coisa legal que uma das coisas que a gente aprende também, que eu aprendi com você, é que você embarcar é só o primeiro passo. Se a gente embarcar com a mentalidade correta, que é uma coisa que você ensina muito, a gente vai se destacar, a gente vai Uhum, crescer e a gente já entra com a mente preparada já para pensar a longo prazo mesmo, porque eu falei da uhum, questão do meu sonho de morar fora do Brasil, só que aí quando eu cheguei no navio, não mudou, esse sonho não mudou. Só que aí eu comecei a pensar uhum, em desenvolver a carreira a bordo, uhum, crescer, ganhar dinheiro mesmo. E aí lá na frente eu mudava de país, entendeu? Porque a princípio eu queria ganhar um dinheiro e uhum, poder sair do Brasil. Só que quando eu cheguei, a minha mentalidade mudou. Falei, não, eu quero desenvolver uma carreira uhum, mesmo, eu quero crescer na indústria, quero uhum. ganhar dinheiro aqui. E aí lá na frente, quando me der na telha, eu mudo, quando eu não quiser mais trabalhar a bordo, aí eu mudo de país e fico trabalhando em terra. Mas a princípio, eu quero ficar muitos anos aqui na indústria, crescendo e trabalhando a bordo, entendeu? Aham, Eu fui boa, Sidney. eu cheguei E com aí essa mentalidade. você terminou o primeiro contrato nessa função, né? Geralmente, pessoal, promoções acontecem assim, não é impossível, não é tão raro assim, mas geralmente a promoção só aparece quando você volta para o segundo contrato, né? Porém, o Sidney recebeu uma proposta agora durante as férias, está em terra, né? De uma outra empresa.
Então, ele vai agora trabalhar na concorrente da MSC, vai trabalhar na Costa. O que você vai fazer na Costa, Cine? Ou pelo menos, peraí, que a gente vai falar da terceira empresa também, que você recebeu uma aprovação também, mas falando da segunda empresa que você recebeu a aprovação agora recentemente, qual é o cargo que você foi aceito? Eu fui também de assistente waiter na Costa, só que no momento da minha entrevista... Né? Não é só no buffet, não. Então Não, você foi como assistente agora waiter. Isso, assistente waiter, na Costa. E aí, no momento da entrevista, quando eu estava conversando com a recrutadora, aí a entrevista demorou um pouquinho mais, só que no momento da entrevista, ela falou assim para mim: eu tenho certeza absoluta que você vai fazer um contrato incrível aqui, porque eu falei das minhas experiências para ela, e aí, lógico, eu fiquei em terra, mas eu fiquei ainda revisando muita coisa em inglês ainda, colocando assim, praticando. Entendeu? Quando eu cheguei no momento da entrevista de novo, aí, cara, eu já tava afiado, assim, já não era mais a minha primeira entrevista, entendeu? E aí eu fui conversando com ela, falando das minhas experiências, eu já me sentia mais à vontade. E o legal da Costa é que eu fui pesquisar também sobre a empresa. A Costa, ela não dá só aula de inglês a bordo, ela também dá aula de italiano. Então, é uma coisa que eu quero agora, pro meu segundo idioma, é aprender o italiano. E isso, com certeza, eu vou praticar na Costa, porque você tem os horários ali, no seu horário de folga, você pode descer e fazer aula de italiano. É isso que eu quero. Isso é muito legal. Quando a empresa desenvolve o pessoal dá curso, muito legal isso, de desenvolver os tripulantes, que algumas empresas oferecem. Isso, porque agora eu já estou acostumado com a vida a bordo, entendeu? Eu já passei pelo aquele primeiro processo de adaptação, eu já sei como funciona o navio, entendeu? Eu já me sinto em casa. Então, assim, até mesmo pelo cansaço, já não sinto mais o mesmo cansaço, já sei como que é tudo. E aí, no meu horário de folga, para mim não tem problema. E assim, eu posso estar dormindo, se eu pegar 3 horas ali de descanso, eu vou dormir 2, mas eu vou ficar 1 hora estudando italiano. Eu quero isso para mim, entendeu? E aí eu fiz a entrevista, ela falou para mim o seguinte, ela só não me falou assim, a entrevista foi tão boa com ela, assim, muito simpática, os entrevistadores, até para o pessoal entender, quando você vai fazer uma entrevista, assim, pessoal, fiquem em paz. Os entrevistadores, os recrutadores, eles têm um problema para resolver, eles querem um candidato ali, eles precisam encaixar alguém na vaga que eles estão precisando. Só que não tem pressão. Eles atendem vocês ali, não há conversa. É uma conversa, na verdade. Muito sorridente, muito tranquilo, espírito leve. E aí e com ela também foi maravilhoso, assim, a minha entrevista com ela, entendeu? Eu já me senti bem mais à vontade. Então, só faltou ela falar assim, ó, pelo seu potencial, porque ela falou também antes da hora que eu tinha passado, né? Ela não me mandou e-mail, ela já me falou ali na entrevista. Ela falou assim, pelo seu potencial, você vai fazer um contrato incrível. Ela só não usou a palavra potencial. Só que ela falou assim, eu tenho certeza que você vai fazer um contrato incrível com a gente aqui. Então aí nessa daí eu vi que eu tinha passado. A questão da preparação, né? Isso. Aí também me preparei. Você se prepara bem. Me preparei, mesmo que eu já tinha trabalhado na MSC a primeira vez, me preparei de novo para a entrevista. É muito importante o pessoal saber. Peguem as perguntas que o Diogo já falou em diversos vídeos aqui, treinem, adapte essas perguntas para a realidade de vocês, que foi o que eu fiz. Peguei as perguntas e adaptei para a minha realidade, que é o meu ramo ali, e aí você vai treinando, vão treinando as respostas de vocês ali, e vai treinando mesmo, entendeu? Não queiram fazer na pressa, façam devagar, que vocês vão, quando chegar o momento da entrevista, vocês vão ficar muito mais tranquilo, muito mais em paz para fazer a entrevista, mas vão sim, vão treinando, vão pegando as perguntas, vão adaptando para a realidade de vocês, porque eles perguntam, lógico, por que você quer trabalhar a bordo? Me fala um pouco sobre você, por que você quer trabalhar nessa empresa? São perguntas que caem. E aí, às vezes, eles podem perguntar por que a gente deveria contratar você? Também pode cair. E pergunta técnica. No meu caso, eles me perguntaram como que eu sirvo uma pessoa, como que eu faço a apresentação de um vinho. Isso acontece, uma pergunta mais técnica. O que trabalhar com o público representa para mim, customer service, o que isso significa para mim, atendimento ao público. Já caiu também como que eu lido com pressão. E são coisas que eu trouxe para minha vida porque eu já vivi isso, já trabalhei sobre pressão antes de trabalhar a bordo. Só que eu adaptei isso para eu responder, entendeu? Então, essas perguntas são as perguntas que caem na entrevista. Pessoal, é uma entrevista de 10 minutos, 15 no máximo, entendeu? Então, assim, se vocês estudarem a questão das perguntas,
e adaptar a resposta para a realidade de vocês, vocês vão conseguir também. E você chegou a fazer uma simulação de entrevista com um dos nossos navegadores na academia, não? Não cheguei a fazer, porém, eu vi e revi os seus vídeos sobre entrevista, eu já perdi as contas. Eu não cheguei a fazer uma simulação direta com o pessoal do suporte, mas eu peguei todos os seus vídeos falando sobre entrevista e levei ao pé da letra, e aí eu acabei me entrevistando, eu me deparei fazendo isso uma vez, porque eu fiquei com isso na cabeça, cara. Eu falei, ó, eu vou pegar tudo que ele tá passando aqui, todos os vídeos que ele fala sobre entrevista, eu vou pegar, vou trazer para minha realidade, vou formular aqui minhas respostas, vou acabar me entrevistando. Chegou o momento que eu estava me entrevistando, entendeu? Eu estava sussurrando uma entrevista aqui comigo mesmo. E aí, quando eu fui para a entrevista pela MSC e depois pela Costa, eu já vi com todo esse ensinamento que eu aprendi com vocês aqui. Mas, Sidney, agora me fala então da Disney. Como é que a Disney entrou nessa parada aí? Como é que você conseguiu aprovação em mais uma empresa? E o que você vai fazer agora, cara? Para onde que você vai, afinal? Na Costa, eu já tenho data para embarcar. Eu embarco esse mês, inclusive. E aí eu fiz a entrevista com o Marcos, da ISMBR. Eu falei, não, deixa eu mandar o meu currículo aqui, porque como na Costa eu já tenho data para embarcar, eu já tirei o meu visto C1D, que é o visto de tripulante de trabalho, de navio, que é o para você trabalhar na Costa. Eu já tinha feito todos os exames médicos, já tinha feito tudo, e só faltava arrumar as malas. Só que eu falei, pô, tem um mês ainda para acontecer. Eu falei, vou fazer o seguinte, a ISMBR tinha selecionado o meu currículo há alguns dias, e aí eu não consegui fazer até então a primeira entrevista, porque aconteceu imprevisto, não deu para fazer, e aí eu remarquei. E aí nessa que eu remarquei, aconteceu a minha entrevista com o Marcos, fundador da ISMBR. E aí ele veio falar comigo, aí, lógico, a ISMBR um pouquinho mais rígida. Mas se você se preparar para fazer a entrevista, você vai conseguir passar também, não tem problema, entendeu? Pensa naquilo que a gente está falando aqui, eu falo para o pessoal agora. Pensa na questão, nas perguntas que caem na entrevista e adapte essas perguntas, as respostas, para a realidade de vocês. Porque aí, na hora que você for falar da sua experiência, eu falo que eu vivi isso nas 3. Você vai falar com o coração, cara. Quando você fala o que você viveu, que você está vivendo, você fala com o coração. E as pessoas percebem isso. Não é só um script, você só não copiou e colou. Quando você adapta para a realidade a sua, na hora de responder a entrevista, você fala com o coração. O recrutador ele vai sentir essa energia. E aconteceu comigo, entendeu? Eu só não chorei na entrevista, mas eu falei com o coração. Falei assim, animado mesmo, entendeu? Tipo, é isso que eu quero. Atitude, entendeu? Atitude, é isso que eu quero mesmo. Se você não me contratar, você vai perder um cara assim, maravilhoso para trabalhar na equipe. As pessoas percebem essa energia, sabia? As pessoas percebem, cara. Energia, atitude, pessoal. E eu fico triste quando, às vezes, eu vejo assim, que eu faço as entrevistas na minha empresa também, né? Quando a gente faz a pergunta tradicional, por que você quer trabalhar na nossa empresa? E aí a pessoa fala, porque eu quero ganhar dinheiro, porque eu quero fazer carreira, porque eu quero ajudar a família, porque eu quero isso, porque eu quero viajar, porque eu quero aquilo. E eu com isso, sabe? Então o pessoal chega muito despreparado na hora da entrevista. Eu, assim, como recrutador, e eu com isso. Tudo bem, você quer ajudar a sua família, você quer, mas e eu, o que eu ganho com isso? Então as pessoas chegam na entrevista muito mal preparadas, mas ainda bem que não foi o seu caso, né? E que você fez entrevista com o Marco também. A gente tem uma boa parceria com eles agora. Encaminhamos vários alunos da Academia Tripulante para a agência, para a ISMBR. Muitos deles estão embarcando com a Costa, com a Disney. A gente tem um trabalho bacana com eles. E fico muito feliz que você passou com eles também. E que recebeu... Então, você recebeu uma aprovação da Disney, mas com a data confirmada da Costa? Ou a Disney está assim ainda pendente? Não, o meu processo com a Disney ainda está rolando. Eu tô num passo a passo ainda. Como que eu passei com o Marcos, e aí eu falei, no momento da entrevista, eu nem sabia que era ele. Eu nem sabia que ia ser o Marcos, assim, ele apareceu na minha frente ali e tal, aí eu falei, putz, é o Marcos, é o fundador da SMBR. Eu falei, aí pensando, mas tudo bem, vamos lá, vamos para cima. Aí ele começou a conversar comigo e tal, aí ele pediu para eu falar sobre mim, sobre as minhas experiências, sobre a minha última experiência também. Eu fui explicando, aí eu lembrei, aí conforme você vai falando, e o meu inglês, pessoal, não é fluente, tá? O meu inglês, assim, eu tô melhorando, o meu inglês ainda é de intermediário para avançado. Então, assim, E quando mas você entrou na primeira empresa, como que você avaliaria o seu inglês? Na primeira,
eu acho que era, sei lá, básico 2 para intermediário. Básico 2 para intermediário. Só que E eu conseguiu estudei entrar, muito. mas já evoluiu. Agora já está um intermediário 2. Isso, porque aí conforme eu fui trabalhando, fiz o meu primeiro contrato, você só ouve inglês ali dentro, entendeu? Então, e claro, eu ainda continuava revisando as coisas do meu curso, que era curso online e tal, e aí eu continuava revisando muita coisa, e estudava, colocava em prática muita coisa que eu falava ali, a gente ouve tanto inglês lá dentro do navio, que assim, o seu inglês sai muito melhor depois do primeiro contrato. Uhum. Mas sai muito melhor, tanto para você ouvir quanto para falar, sai muito melhor. É uma experiência maravilhosa. E aí eu fui conversando com o Marcos sobre as minhas experiências e as coisas vão fluindo. Até eu lembrei de algumas coisas que aconteceram no meu. Eu trabalhei no restaurante francês aqui no Jardim, depois da Avenida Paulista. E aí tem coisas que você vai vivendo no dia a dia. Um momento, uma experiência que eu passei de oferecer um vinho tinto para um cliente que queria associar o vinho, harmonizar o vinho com o prato principal, né? Que é o main course. E aí eu fiz uma sugestão para ele de um vinho tinto, que é um vinho clássico francês também, e ele amou aquela sugestão. E aí ele me mencionou também, ele mencionou meu nome também, ele fez um elogio também para o meu gerente, que ele amou meu atendimento e a harmonização, o que eu sugeri para ele, ficou maravilhoso. E aí depois eu também sugeri uma sobremesa também. Então, esse atendimento, essa coisa que a gente vive, quando você coloca isso na sua entrevista, uma coisa que você viveu, que você passou, isso que o recrutador quer ouvir, às vezes, numa pergunta técnica. Se ele falar para mim, olha, o que atendimento ao público representa para você? E aí eu lembrei dessa questão que aconteceu comigo e falei, contei uma história que aconteceu comigo e que atendimento ao público, para mim, isso que representa, entendeu? Uma coisa que eu vivi. O Marcos viu, ele viu, eu falei isso para ele, falei algumas coisas também que ele falou, porque que eu queria trabalhar a bordo. E aí, outra coisa, no meu currículo, eu coloquei para trabalhar de waiter na Disney. Eu coloquei o nome lá da empresa, porque eu sei que tem a Costa, tem a Disney e tal, mas é uma coisa que você sempre ensinou. Quando você vai montar o seu currículo, que você vai enviar para a agência, escreve para qual empresa você tá querendo mandar também. E aí eu falei para ele, eu coloquei no meu currículo. E aí eu falei o seguinte, ele falou sobre a Disney, né? Eu falei, cara, você representa uma das melhores empresas do mundo. Só que tudo isso é em inglês, tá, pessoal? A entrevista é em inglês também. Eu falei, você representa uma das melhores empresas do mundo. E eu sei que eu vejo que a Disney é um lugar onde a mágica acontece todo dia no mar. Eu falei, e trabalhar para mim, junto com vocês, a bordo, assim, é muito mais do que um trabalho. É fazer parte de um time onde eu posso contribuir com as minhas experiências, onde eu vou crescer e eu vou desenvolver uma carreira a bordo dessa companhia, que essa companhia é maravilhosa. E eu vi que tem muitas pessoas que, trabalhando na companhia, têm a oportunidade de desenvolver uma carreira. E é isso que eu quero. E é isso que eu vejo na Disney, entendeu? Quando eu fui falar sobre a companhia. E essas coisas, assim, isso é ouro, tá? Essas informações. Claro, eu aprendi, eu coloquei em É. prática, mas aprendi com o Diogo aqui, entendeu? Isso é ouro, cara. Então, assim, pessoal, aprenda, isso é ouro, entendeu? E aí eu passei, Eu fico tenho data para feliz embarcar. em ver Desculpa, às vezes, te interromper, que parece ter um delay aqui na nossa voz, mas eu ia dizer isso, que eu fico muito feliz quando eu vejo alguém tão dedicado, que aplica o que a gente passa, porque, afinal de contas, o que eu estou trazendo para vocês não é só a ideia da minha cabeça, né? É o que eu vivo também dentro da minha empresa, fazendo seleção para o meu departamento, e o que a gente valida com os alunos, que eu já venho fazendo há vários anos. Eu fico muito feliz em ver que você é tão dedicado, que você lembra até hoje das estratégias, das lições, né? E está sendo útil até hoje. E olha, vai ser útil por muitos anos ainda. Talvez um dia você ainda queira morar fora, talvez isso vai ser útil também em futuros projetos, futuras mudanças de carreira, transição de carreira. Você vai continuar levando isso adiante. Eu fico muito feliz em saber que você aprendeu tão profundamente assim, Sidney. Ah, sim, eu me dediquei, cara. E acho que esse é um dos segredos, né? Pra gente conseguir. Não é um bicho de sete cabeças. É como você sempre falou. Não precisa ser fácil. Basta valer a pena. E no final sempre vale a pena a dedicação e o esforço, entendeu? Sempre vale. Sempre vai valer a pena. Nada na vida é fácil. É Mas verdade, cara. basta valer a pena. É E verdade. realmente vai. Quando você fala de um grande projeto como esse, de mudar de vida, de começar uma carreira internacional, de crescer financeiramente, profissionalmente, não vai ser fácil. E tá tudo bem, né? As pessoas hoje em dia têm muita mania de correr atrás do que é fácil, só pedir o que é fácil. De qual o caminho mais fácil, qual a empresa mais fácil, qual o trabalho mais fácil a bordo. Gente, para de pedir só o que é mais fácil.
muitas vezes o mais fácil não te leva a lugar nenhum. É mais fácil ficar em casa, assistindo o jogo no final de semana e comendo churrasco e tal. É fácil, tá? Mas você sabe que isso não vai te levar a mudar de vida. Isso não é um projeto para o futuro. Então, quando você fala em correr atrás de um projeto de mudança de vida, não vai ser fácil. Mas, como o Sidney bem lembrou, as aulas não precisa ser fácil. Basta valer a pena. Basta Sidney, que valer a fantástico, pena. cara. E você está nos momentos finais de mais um embarque, então, cara. Tenho data para embarcar agora, Esse momento de nesse final preparação, de desse mês. ansiedade. E assim, o meu processo com a Disney começou, com a SMBR, com a Disney. Já estou enviando a minha documentação para eles, inclusive. E aí, assim, o que eu gostaria que acontecesse, que eu peço a Deus para que aconteça, eu vou embarcar com a Costa e eu vi que o processo com a Disney ele é um pouquinho demorado. Outra coisa, é bom você fazer amizades, tá, pessoal? Você fazer network, mesmo antes de você embarcar. Porque se você pesquisar, tem o canal, tem tudo que o Diogo ensina, tem a equipe do suporte, onde vocês podem tirar dúvidas, para vocês ficarem o máximo preparado que vocês puderem, mas também se você puder fazer amizade, se você conseguir... Eu, por exemplo, eu tenho um amigo hoje, que ele trabalha ele é Quick Service Attendant, na Disney, e ele até montou um canal no YouTube. Na verdade, eu conheci ele através desse canal no YouTube, o canal dele é novo, e aí eu consegui conversar com ele do YouTube, eu fui pro Instagram dele, que ele me passou, e aí do Instagram, hoje eu tenho o WhatsApp dele, a gente acabou fazendo amizade. Ele fez um contrato com a Disney, ele vai voltar daqui 2 meses. E aí, quando eu passei agora eu comecei o meu processo com a Disney, eu já fui conversar com ele também. Falei, cara, me explica, como que é a Disney? Como que é o processo? Me explica a dinâmica, entendeu? É importante a gente fazer isso. Entendeu? E se vocês quiserem fazer, vocês também conseguem, claro. Entendeu? E aí ele já me passou um monte de coisa. Network. E aí isso, network. Ele falou, o processo com a Disney é um pouquinho mais demorado e tal, e tal, e tal. Então, o que eu quero? Eu vou embarcar com a Costa. E no meu contrato com a Costa são 7 meses. O que eu estou pedindo a Deus é que para quando eu for trabalhar na Disney, eu já tenha finalizado o meu processo com a Costa. Entendeu? Porque como o processo da Disney é um pouquinho mais demorado, então eu quero conseguir fazer primeiro esse contrato com a Costa, finalizar, e aí em seguida eu conseguir ir para Disney. Eu peço a Deus para que isso aconteça. Mas é aquela coisa, né, cara? Tipo assim, se eu tiver que escolher entre as duas, eu já tiver com a proposta da Disney para embarcar entre Costa e Disney, lógico, o sonho dos brasileiros que trabalham em cruzeiro é ir para Disney. Muitos tripulantes brasileiros que trabalham é ir para Disney, lógico, eu vou. Mas eu tô fazendo com o pé no chão, entendeu? Quero trabalhar na Costa, pegar mais essa experiência, e se Deus quiser, conseguir embarcar na Disney depois que eu finalizar esse meu contrato com a Costa. E até para levar para eles também o meu IPM, né? O Evaluation, a nossa avaliação. Quero levar para a Disney também essa avaliação de um bom contrato também e mostrar para eles, ó, não sou marinheiro de primeira viagem, tá? Então me ajudem. Boa. E, Sidney, o pessoal sempre quer saber um pouquinho da parte financeira, né? Não precisa revelar números exatos, se não quiser, mas você teve que dar um passo para trás no sentido de carreira, né? Para conseguir entrar nos navios, porque você já era um garçom em terra, e um garçom de um restaurante de alto padrão. E aí você deu um passo para trás porque você entrou no buffet. Nos navios, pessoal, o buffet muitas vezes é a porta de entrada para quem quer se tornar garçom depois. E mesmo com esse passo para trás temporário que você deu, porque eu tenho certeza que você vai crescer e se tornar assistente de garçom e depois de garçom, os ganhos já são melhores do que ser garçom em terra? Mudou alguma coisa para você financeiramente? Os ganhos, assim, é um absurdo, cara. É um absurdo, porque você recebe o seu primeiro salário em dólar e é aquela coisa, não existe desconto em folha, não existe desconto de INSS, não existe desconto de nada. Então, se o seu salário no navio for $1.000, você vai receber os $1.000 ali cheio. E aí, depois que você converte, você pega esse salário e você converte para sua conta em real, e é isso eu estou te falando, porque o dólar bateu 6,18 em meados de novembro de 2024. O dólar bateu 6,18. Então, assim, você pega e você pega o seu salário e muda para o real, que aí no começo eu precisei fazer isso, né, para atualizar também algumas coisas que eu precisava resolver. Então, porque o que eu quero fazer eu não quero converter tudo agora, meu salário todo, porque não faz muito sentido você pegar em moeda forte e converter para uma moeda fraca como a nossa. Mas no começo a gente precisa fazer isso para resolver algumas coisas da vida e tal, pagar algumas coisas. Só que quando eu fiz isso a primeira vez, tipo assim, foi um absurdo, que aí já caiu a diferença, você pega 6,18 que o dólar bateu.
você pega $1.000 e joga para 618, é R$ 6.200, assim, que vem cheio na sua conta, entendeu? Aí eu falei, É, nossa, cara, é isso. Eu falei, meu Deus, é isso, o negócio acontece mesmo. E eu falei assim, é, e eu tô num cargo de entrada, entendeu? Eu falei, imagina, porque tem garçom na MSC que ganha $3.000 já. Entendeu? Eu falei, meu Deus, aí eu comecei a fazer essa conta, né? Eu falei, imagina se fosse $3.000 hoje. Quanto que seria? Eu falei, não tem como você não querer crescer num lugar desse, entendeu? Eu falei, porque, assim, a mudança é, já é, no primeiro salário que a gente recebe, já é assim, é um absurdo, é, entendeu? O que, assim, a é, questão é. financeira. Existe uma mudança mental também, quando você finalmente passa a ser pago em moeda forte. É, isso que o Sidney falou de não transferir todo o dinheiro para o Brasil é muito importante mesmo. Se você tem alguns gastos no Brasil, algumas contas e tal, claro, tem que pagar logo essas contas, se livra logo disso e tal. Mas depois você pode começar a juntar dinheiro em moeda forte, o mundo se abre para você. Por exemplo, o Sidney falou que um dos sonhos dele é morar fora um dia. Poxa, ele já está sendo pago numa moeda forte, que ele não vai precisar converter os reais dele para euro para se mudar para a Europa depois. Ele já está sendo pago em dólar. Converter do dólar para o euro é muito mais fácil. Ah, agora o dólar está um pouquinho mais fraco. Sim, a cotação oscila, mas ele já está recebendo numa moeda forte. Ele não vai ter que juntar dinheiro numa moeda fraca, de uma economia fraca como a brasileira, além de todos os descontos que tem no Brasil, além do custo de vida do Brasil. Imagina quanto tempo demoraria para ele juntar dinheiro para conseguir realizar um projeto de morar fora, com um trabalho de garçom no Brasil, com o custo de vida do Brasil, com a carga tributária do Brasil. No navio, ele não tem esses descontos, não paga acomodação, não paga alimentação, junta quase tudo e ainda recebe moeda forte. Então, existe uma mudança na sua mente, assim, quando você recebe o seu primeiro salário em dólar. Eu me lembro, o meu primeiro salário em dólar foi R$ 1.500, quando eu cheguei lá no navio. Foi $1.500, claro. $1.500. E na época recebi em mãos, não tinha o cartãozinho ainda, né? Eu sou do dinossauro dos navios. Aham. Na época a gente não tinha o cartãozinho como tem hoje. Eles pagavam em mãos. No envelope. Você recebia o envelope, você contava aqui, tudo certo, $1.500 aqui e tal. Quando eu recebi aquele envelope, gente, o que eu faço com esse envelope de $1.500 agora? E isso na época nem era tanta diferença, né? Quando eu comecei a trabalhar a bordo, o real ainda era uma moeda forte, digamos assim, né? A gente conseguia Aham. comprar dinheiro, conseguia comprar coisa de verdade com o real, né? Hoje em dia você não consegue mais. E a tendência é Aham. piorar, pessoal. Essa questão de finanças, de como você gerencia o seu dinheiro, como que você transfere, como que você protege o seu dinheiro da desvalorização do real, como que você investe para montar um patrimônio, como que inclusive, eu consegui me aposentar dos navios justamente porque eu montei um patrimônio através do que eu ganho no navio, dos dólares, né, que eu ganhava nos navios. Hoje eu consegui me aposentar na casa dos 40 através do patrimônio que eu montei com o salário em dólar. Isso tudo a gente entra mais a fundo na Academia Tripulante. Você, pelo jeito, assistiu também lá, porque você já fez o seu cartão internacional, você já estava entendendo um pouco mais essa parte de finanças aí, pelo que eu percebi, né, Sidney? Sim, sim. E aí é aquela coisa, a gente não paga acomodação, não, assim, refeição é tudo por conta da empresa, acomodação. E aí a única coisa que eu gastava um pouco do meu dinheiro era mais com kit de higiene. Você desce e aí você vai comprar o do resto, não gastava com mais nada, entendeu? Ou quando você vai querer, se desce em algum país, aí você vai jantar, você vai almoçar no restaurante, aí você, e cara, o nosso gasto é esse, entendeu? Assim, é com luxo. Você gasta pra Isso, luxar, entendeu? Você vai no isso. restaurante legal e tal, você quer almoçar, é com isso que você gasta, você não tem mais gasto nenhum. Então, É, quando você recebe o salário, já vem tudo, aí você fala assim, meu Deus, se fosse no Brasil, assim, a metade já ia embora já, entendeu? Porque eu olhei para minha é, conta assim, eu falei, se fosse no Brasil, a metade disso aqui já tinha ido embora. Só de imposto. E aí o que eu tenho que gastar com aluguel, essas coisas tudo, a outra metade também vai embora. Entendeu? É é, assim, é um sorvete no deserto aqui no Brasil, infelizmente. Você vai passando, quando chega no finalzinho, só tem a casca, entendeu? Porque o resto ficou tudo para trás. Entendeu? Então, é a no navio a diferença. gente não tem isso, cara. No meu último contrato, eu fiz todo no Mediterrâneo, passeando por Portugal, Espanha, França, Itália, Grécia, Malta, até subimos um pouquinho até a Turquia ali e outros países menores. E uma das coisas que eu mais queria fazer no último contrato agora era comer fora. Então, estava sempre de olho no restaurante grego, no restaurante italiano. Não precisa necessariamente ser de altíssimo padrão, mas eu queria comer comida local. Então, toda semana a gente estava encontrando algum restaurante diferente
para comer uma comida local. A gente aproveitou bastante, tomando um vinho francês, comendo uma comida típica na Grécia, em Santorini, aproveitamos. Demos a nossa luxada também, luxando como tripulante. Ô, Sidney, cara, que fantástico. E o que você acha desse pessoal que às vezes está com medo de tentar, ou que fica colocando barreira? Que você dá? Qual é a sua mensagem, a sua opinião? O que esse pessoal tá precisando acordar para a vida aí? O que você acha? Cara, a primeira coisa que eu posso falar para todo mundo aqui primeiro, vocês têm o sonho, o projeto de trabalhar a bordo, seja para morar fora, ou seja para construir uma carreira a bordo, ou não só porque você quer viajar e conhecer outros países e tal, porque isso é maravilhoso. A gente tem essa realidade, mas você quer desenvolver uma carreira, você tem um projeto de morar fora, ou você quer juntar o dinheiro no navio para construir alguma coisa no Brasil, você quer embarcar, é um projeto, primeiro, não contem nada para ninguém. Só fale com seus mentores aqui, com o Diogo, o pessoal do suporte, entendeu? Ajudem aqui os outros alunos, entre a gente aqui. Não fiquem falando Isso, os nossa projetos de comunidade, né? vocês. Está num ambiente protegido ali na comunidade da gente. Isso. For compartilhar, compartilhem aqui, igual a gente está fazendo. Não, primeira coisa, não saia falando para todo mundo. Outra, acreditem. Não fiquem colocando na cabeça de vocês que é um bicho de sete cabeças, que é uma realidade distante para vocês, porque não é. É possível. O mercado de trabalho hoje a bordo está aquecido e está dando oportunidade para tudo quanto é lado. Tanto é que eu fui para a minha terceira. Eu estou num processo na terceira companhia, praticamente. Passei em 3 processos seletivos. E a terceira, que é a Disney, assim, a gente acha, não, porque a Disney é muito rígida e tal, faz parte. Só que não é um bicho de 7 cabeças. É possível. Entendeu? É completamente possível. Para quem quer, você quer e coloca em prática, faz acontecer. Não deixa ninguém parar vocês. Assim, às vezes a gente, por algum motivo, fica desmotivado, mas sempre vem aqui nos conteúdos do Diogo, sempre vem assistir uma aula, sempre vem ouvir alguma coisa, para vocês fazer essa manutenção. E continue, coloquem em prática, estudem, peguem tudo que ele fala aqui no curso, no Profissão Tripulante, coloquem em prática. Estudem sozinhos, vocês não precisam ter o apoio de mais ninguém. Aqui vocês têm tudo que vocês precisam aqui, entendeu? E estudem, coloquem em prática, que é possível, vocês vão conseguir. O mercado a bordo está oferecendo oportunidade para muita gente. Inclusive vai chegar uma empresa nova aqui no Brasil, que a gente tem a Costa, tem a MSC e agora a Cor Azul, né? É a Cor Azul, né, Diogo, o nome da companhia? Tá vindo. Exatamente, uma empresa espanhola está chegando e vai precisar de tripulantes brasileiros. Vai precisar de tripulantes brasileiros. A Disney está contratando. Vamos se preparar, vamos se qualificar. Brasileiro também. A sorte acontece quando a preparação encontra oportunidade. Então, oportunidades, como o Sidney falou, estão cheias aí no mercado. Mas você está preparado? Não é isso, Sidney? Exato. E apliquem. E tudo que vocês puderem fazer para adiantar, antes da entrevista, façam. Se você não tem um passaporte, tira o passaporte. Entendeu? Que aí é aquilo que o Diego falou também, que aconteceu comigo. Quando você tira o passaporte, aquilo já te motiva, já te dá um gás. Que foi o que aconteceu comigo. Eu fui buscar meu passaporte, eu fiquei trabalhando lá no meu segundo horário no restaurante, feliz da vida, com o passaporte no bolso. Entendeu? Isso já motiva a gente ainda mais. Quando eu fui tirar o STCW, aí eu fui conversar com pessoas que, engraçado, Diogo, que no meu time, quando a gente foi tirar o STCW, só eu que não tinha data de embarque. Eu era o único que não tinha feito nenhuma entrevista. Todo mundo ali, ou já estava renovando o contrato, ou estava indo para o primeiro contrato. Eu era o único que não tinha. E aí o pessoal perguntou assim, cara, mas você já está vindo tirar o STCW antes de receber uma proposta? Eu falei, cara, eu já quero me adiantar. Eu já quero ter isso aqui. Você entendeu? Aí o pessoal falou, não, é isso, você está certinho, cara, é isso. Quando você está determinado, que você sabe que você vai chegar lá, tem que começar a fazer também. Eu lembro quando eu tirei o meu passaporte, eu não tinha R$1 para viajar para lugar nenhum, mas eu tirei o passaporte. Não tinha nem pensar, eu não tinha nem ideia de quando eu ia usar, mas tirei o passaporte. Eu olhava para aquele passaporte em branco e pensava, um dia ainda vou usar aquele passaporte. Demorou, mas consegui. É isso, porque essas coisas que a gente vai fazendo, vai aproximando a gente ainda mais do que a gente quer, do nosso sonho. Entendeu? Eu acredito muito nessa coisa. Deus, lei da atração também. Assim, antes de você se tornar um tripulante, já seja.
Olha para você, Isso. se veja como um tripulante, cara, Você entendeu? tem que acreditar. Se você não acreditar em você mesmo, como é que um recrutador vai acreditar em você? Como é que uma empresa vai te dar uma oportunidade? Você tem que acreditar em você mesmo. Ah, mas aí é energias e esoterismo. Cara, mas eu sou a prova viva disso, tá aí o Sidney falando também. Tudo começa com acreditar em você mesmo. Depois, qual a próxima etapa? Dá os primeiros passos. Não adianta só ficar também acreditando que a oportunidade vai cair no seu colo. Você tem que caminhar, você tem que fazer a sua parte também, né? E estando num ambiente protegido, se envolva apenas com pessoas comprometidas, pessoas que realmente te suportam, que querem ver você crescer, e não gente que vai colocar água no seu chope, que vai colocar só dificuldade, que vai só ver problemas e vai te dar esses conselhos realistas de que você vai cair em golpe. Cuidado com esse tipo de gente que tira a sua energia. E pensem como o Sidney, pensamento de longo prazo, planejamento, disciplina, aplicar, seguir o método que já está validado, que oportunidades não faltam no mercado. Cara, que experiência incrível, Sidney. Eu acho que a gente vai ter que marcar mais uma quando você desembarcar desse próximo contrato, para a gente conversar mais a fundo como que foi, comparar as empresas, saber quais são as diferenças. Estou querendo muito fazer uma parte 2 quando você desembarcar, daqui a alguns meses a gente conversa, viu? Que a gente trouxe Não, com muito certeza. conteúdo importante aqui para o pessoal, muita experiência valiosa você trouxe aqui. Sua história é muito motivadora. Eu tenho certeza que muitos alunos da Academia Tripulante estão assistindo isso agora e estão se sentindo ainda mais motivados em seguir as suas jornadas. Parabéns, cara, parabéns mesmo. Não só de mim, mas da equipe da Academia Tripulante. O seu caso é extremamente motivador a todos nós. Nos mostra que a gente está no caminho certo. Parabéns, Sidney. E sucesso nesse novo contrato. Vamos gravar sim. Vamos gravar, com certeza, o próximo. E é uma coisa, eu só tenho a agradecer tudo que eu aprendi com você também, com o suporte, tudo que vocês ensinaram, eu só tenho a agradecer. E eu posso falar, cara, funciona. Funciona. De verdade. Eu, outras pessoas também que já chegaram aqui, outros alunos que estão aí embarcados, vivendo o mundo afora, que aprendeu com você, funciona. Então, todo mundo que está vendo aqui, que ainda não sabe se é isso, se não é, pessoal, aplique. Faz aquilo que o curso, que o Diogo ensina, que funciona, entendeu? E daqui a pouco vocês vão estar também, todo mundo aí vai estar em um ponto, daqui a pouco a gente se encontra. Daqui a pouco o cara que está começando a aplicar aqui e passar, pode encontrar o Diogo, pode me encontrar em algum porto espalhado aí pelo mundo, entendeu? E acontece, entendeu? Isso não está distante da realidade de vocês, não. Acontece, entendeu? Funciona, pessoal, funciona. Então acreditem. Acontece com frequência. Eu fico muito feliz quando eu embarco num cruzeiro, quando eu chego no Brasil, no aeroporto, tal. Às vezes o pessoal me reconhece, vem agradecer, apertar a mão, tirar uma foto. Ó, Diogo, consegui seguir os seus passos e estou aqui também. Isso é extremamente motivador. Eu já realizei todos os meus sonhos a bordo, a posição que eu queria alcançar, o patrimônio que eu queria construir, os países que eu queria conhecer, tudo já realizei. Dependendo da época que você está assistindo agora, a gente já está preparando para abrir uma nova turma da Academia Tripulante, que a gente só abre de tempos em tempos, e a próxima será no dia 9 de fevereiro. Então, estamos aí em contagem regressiva para abrir a próxima turma. Vai ser um prazer receber você no programa, para começar a melhorar esse inglês, para começar a aprender sobre o mercado, se preparar para os processos seletivos da forma correta, rápida e confiável, com todo o suporte da equipe, com uma comunidade de alunos, com simulação de entrevista, com análise de currículo, com encontros de plantões e muito mais. Vou colocar um link aqui abaixo para vocês conhecerem todos os detalhes da Academia Tripulante. Mais uma vez, Sidney, muito obrigado pela participação hoje, foi incrível. E se vocês gostaram dessa entrevista, deixa a pergunta aqui abaixo, que eu vou tentar responder. Quem sabe a gente faz uma parte 2. Não deixem de curtir esse vídeo. Muito obrigado, Sidney. O prazer é meu. Eu que agradeço, Diogo. Eu que agradeço. Muito obrigado mesmo. Sabia que esse dia ia chegar, que eu ia te agradecer assim. Espero poder te encontrar pessoalmente também para te agradecer de novo, mas para mim já está sendo uma experiência maravilhosa poder conversar, te conhecer melhor aqui, poder falar com o pessoal também e usar a minha história como motivação também para muita gente. Eu só tenho a agradecer, de verdade, de coração. Muito obrigado mesmo. Poxa, obrigado pelas palavras, obrigado pela confiança e que você tenha muito sucesso nesse novo contrato, que todos vocês assistindo a gente também tenham muito sucesso na jornada de vocês. Tem um link aqui abaixo para você seguir o canal no WhatsApp, sempre que tiver conteúdo novo, vídeo, as lives de segunda-feira, toda segunda-feira tem live aqui no canal, a gente manda os acessos pelo link aqui abaixo no WhatsApp, se inscreve no canal e nos vemos na
segunda-feira, inclusive, para mais uma live aqui no canal. Um grande abraço a todos, sucesso, e lembre-se da principal lição de hoje. Não precisa ser fácil, basta valer a pena.